Desde 1º de agosto de 2010, os recenseadores do IBGE estão visitando todos os domicílios do país para preencher questionário do censo. A senhora Poliana Ferreira é coordenadora dos recenseadores. Nos fala inicialmente quanto aos recenseadores que estão na coleta de dados em Coité e sobre as questões básicas para o censo deste ano. Bom dia, Poliana. Bom dia, Genivaldo. Nós estamos desde agosto com o Censo 2010 em campo. É a atividade principal do IBGE, que trabalha cotidianamente, mas o censo é a maior operação. Estamos batendo de casa em casa para pegar as informações dos moradores. São 58 recenseadores em campo, na zona urbana e na zona rural, para cobrir todo o município de Coité e contar toda a população, saber como vive, quanto ganha, se estuda, se trabalha, como trabalha, enfim, pegar quantos somos, como somos e como vivemos. Poliana, neste ano, quais têm sido as dificuldades enfrentadas pelos recenseadores do IBGE na coleta dos dados? Os recenseadores se queixam de que muitas pessoas não estão querendo abrir as portas, veem o recenseador bater e estão em casa, mas ainda assim não querem receber o recenseador. Muitas pessoas trabalham o dia todo, então as casas ficam fechadas e aí o recenseador tem que voltar lá, às vezes à noite, finais de semana, e muitas vezes não encontra. Então eu peço a todos que recebam os recenseadores, que se virem que tem algum recado na porta da casa, retornem a ligação, porque isso é muito importante. Ninguém pode deixar de ser contado. Isso é importante para o município e para toda a sociedade coitense de uma forma geral. Esses problemas detectados podem ser considerados para a zona rural e urbana ou há alguma diferença? Na zona rural acontece muito de pessoas que trabalham a semana toda fora, e aí é mais difícil, mas ainda assim é mais fácil de encontrar, porque no final de semana o recenseador retorna lá e encontra. Na zona urbana é porque muita gente, mesmo retornando à noite ou final de semana, ainda assim fica difícil abrir as casas. Mas, de uma maneira geral, a dificuldade é essa. Pessoas que trabalham e as casas ficam fechadas, e tem pessoas que não querem responder. O recenseador sabe que tem gente em casa, os vizinhos dizem que tem gente em casa, ele bate, ele chama e ninguém responde. Que prejuízos podem ser causados ao município pela falta de colaboração da população? Ou seja, quando um cidadão deixa de prestar as informações devidas para o censo? Isso é muito ruim para o município mesmo, porque a gente sabe que o município recebe uma receita da União, né, que é em função da população que o município possui. Então, se a gente ficar sem contar algumas pessoas, isso pode refletir na receita do município. Então, a gente tem que ter essa colaboração da sociedade, porque os recenseadores estão aí, eles estão em campo trabalhando de dia, de noite, finais de semana, mas a gente precisa que as pessoas recebam o recenseador e recebam bem, falem a verdade, porque a gente só vai saber mesmo o retrato da sociedade coitense se as pessoas falarem a verdade, né? Pelo que a senhora tem ouvido dos recenseadores, qual tem sido a preocupação da maioria das pessoas na hora de responder o questionário do IBGE? E o que a senhora gostaria de dizer a essas pessoas neste momento? Não precisa ter medo de achar que a gente vai, vou perder o Bolsa Família, vou perder a aposentadoria. O IBGE não está aqui para isso. O IBGE não vem fiscalizar. O IBGE só quer saber como as coisas estão. Então é importante que as pessoas falem a verdade. Não precisam temer. Eu ganho tanto, não quer dizer quanto ganha. Ou não quer falar a realidade que recebe Bolsa Família ou que recebe aposentadoria. Não precisa se preocupar com isso. Pelo contrário, a gente só sabe exatamente como está a sociedade se as pessoas falarem a verdade. Se todo mundo mentir, a gente vai mostrar um retrato que é um retrato infiel, que não é o retrato verdadeiro. Poliana, nessas coletas de dados, os recenseadores também percebem que algumas pessoas até chegam a omitir alguns dados considerados de grande importância para o censo demográfico. A gente sabe que muita gente omite, principalmente quem ganha melhor, omite a verdade sobre o quanto ganha. É mais comum. Então, a gente precisa, que as pessoas falem a verdade. Muita gente tem medo também, acham que vai perder ou que vai, sei lá. As pessoas têm esse medo, não é de agora, essa coisa já é de muito tempo, não é só no censo, em outras pesquisas que a gente faz. As pessoas têm esse medo, mas é bom saber, o IBGE é um órgão de estatística. Ele não é um órgão como a Receita Federal ou o INSS, ele é um órgão de estatística. E os dados do IBGE não são cruzados com nada. Agora a gente precisa que as pessoas falem a verdade. Porque pode acontecer de a gente dizer que a média de salário de IBGE é tanto, quando na verdade é menos ou mais, porque a gente recebeu uma informação que não é a informação verdadeira. O que muitas vezes pode ser considerado um dado sem importância pela pessoa que responde, mas que para vocês que pesquisam tem um significado muito além do que se pensa. Tem gente que às vezes criança esquece de incluir na lista de moradores, idoso,
Então tem que lembrar, quando a gente pergunta quantas pessoas moram nesta casa, é todo mundo, criança, idoso, às vezes as pessoas esquecem das crianças e dos idosos. Então tem que ficar atento a isso. E importante também que as pessoas coloquem os moradores. Bem, Poliana, é bom que se diga para os menos esclarecidos de que o IBGE não tem poder de mudar ou interferir em qualquer plano de governo, uma vez que, como a senhora disse, existem pessoas que têm medo de perder algum benefício do governo estadual ou federal se falar a verdade aos recenseadores. E não é isso. O trabalho do IBGE é o de mostrar a realidade dos fatos, não é isso? A gente tem a agência do IBGE aqui em Coité, fazemos pesquisas mensais, por exemplo, a gente tem a pesquisa do Registro Civil, que a gente pega todos os nascimentos, casamentos, óbitos, divórcios, separações. A gente tem pesquisas econômicas, o pessoal da contabilidade que está ouvindo a rádio vai lembrar que a gente pesquisa sobre algumas empresas, pesquisa de indústria, de comércio e de serviços, a gente tem pesquisa de emprego, tem a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O nosso trabalho é realmente mostrar, mas nenhum governo vai fazer nenhum plano se ele não souber como está a situação antes. Para ele fazer qualquer plano de governo, ele precisa analisar a situação em que está. Então, quem diz como está a situação é o IBGE. Como é que está o saneamento básico, como é que está o abastecimento de água, como é que está a educação, como é que está o trabalho. Tudo isso quem diz é o IBGE. Mas o nosso trabalho depende que as pessoas informem para a gente a realidade. Se as pessoas não informam para a gente a realidade, a gente vai mostrar uma situação que não é a situação real. Que exemplo a senhora pode citar de pesquisa realizada pelo IBGE que poderia ser passado para o ouvinte? A gente divulgou há pouco tempo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, que revelou que a maioria dos municípios não tem tratamento de esgoto. Então a gente precisa saber da realidade, porque se eu digo, não, tem tratamento de esgoto e na verdade não tem, então nenhum governo vai investir no tratamento de esgoto em um lugar que já tem tratamento de esgoto, para eles poderem planejar. Sobre essas coletas deste ano, o IBGE de Coité pode fazer algumas divulgações de comunidade do município? Por exemplo, eu posso, quando acabar o censo, divulgar aqui os dados para, Aroeira, eu posso divulgar as informações de Aroeira. Em Aroeira tem tantos homens, tantas mulheres, tantas crianças de tantos anos, tantas pessoas que têm trabalho fixo, tantas pessoas que têm energia elétrica em casa, que têm computador, que têm acesso à internet. A gente pode divulgar e isso é importante, porque aí o poder público municipal vai saber trabalhar com cada região de acordo com a necessidade de cada região. Porque eu posso ter em Aroeira todo mundo com energia elétrica e algumas pessoas sem abastecimento de água. E chegar em outro lugar e ter energia elétrica, abastecimento de água e o problema ser a educação. Então cada lugar vai ser tratado de acordo com a sua situação. A que ponto está o trabalho da coleta de dados neste ano, Poliana? A gente já está com um trabalho bastante avançado, para falar. Na verdade, o trabalho já está bastante avançado. A gente já contou muito, a zona rural mesmo já foi visitada. Mas a gente ainda tem muita coisa para contar também. Coité é um município grande e a gente tem sido bem recebido. Só que algumas vezes os que não recebem bem podem atrapalhar o trabalho, porque aí a gente tem que voltar lá. Sabe que o deslocamento para a zona rural é complicado, né? As distâncias são grandes. Coité é um município enorme. Então, a maioria dos recenseadores são daqui da sede, então para se deslocar é complicado. Então eu peço às pessoas, mais uma vez, respondam, falem a verdade. O recenseador está aí justamente para isso. Se tiver dúvida, pergunte para ele, ele vai te explicar, ele foi treinado. E não deixe de dar a sua ajuda, porque a gente só faz esse trabalho se for com a colaboração de todos. Esse trabalho dos recenseadores tem um prazo para terminar? E quando? E se alguma prefeitura se sentir prejudicada, pode ter algum recurso? Sim. O término da coleta é 31 de outubro. Eu espero que daqui a um mês, que eu acredito que a gente termine, no início de outubro, a coleta já está terminada. Quando a gente for divulgar os dados, todo mundo se sinta assim, eu fui contado, eu tô aí. O resultado desse censo é o que vai balizar a nova tabela do índice do Fundo de Participação dos Municípios. Então o IBGE divulga dia 27 de novembro. As prefeituras que acharem que faltou gente, elas podem recorrer para em janeiro o TCU divulgar os novos índices para cada município. Tivemos no mês passado, no Jornal do Cisal, o vereador de Retirolândia, Aguinaldo Lima, fazendo uma referência a esta coleta atual do IBGE, demonstrando sua insatisfação. A senhora poderia esclarecer a respeito desse assunto? Posso sim. Bom, a questão Retirolândia-Coité é uma questão que não foi definida pelo IBGE. Existe um órgão estadual de estatística, que é a SEI, Superintendência de Estudos Socioeconômicos, e a SEI trouxe novos limites intermunicipais para o estado da Bahia. Nessas mudanças, houve uma diferença entre Coité e Retirolândia. A comunidade de Bastião e Contador,
que sempre foram reivindicadas por Retirolândia passaram para o município de Retirolândia. Em contrapartida, o povoado de Vista Bela, que é de Retirolândia, e uma parte da área de Retirolândia passou para o município de São Domingos. Da mesma forma como uma parte de Almas passou para Riachão, e por aí vai, que mexeu em todos, é como se fosse um efeito dominó. Mexeu em um, mexeu em todos os municípios da Bahia. O trabalho do IBGE é só contar. Quem define as áreas dos municípios é a SEI, e todos os municípios, todos os prefeitos foram orientados a procurar a SEI para resolver os problemas de limites intermunicipais. Soubemos que, em razão desses problemas, foram formadas comissões em cada município para avaliar as situações que ficaram após as mudanças da SEI. Foi isso mesmo, Poliana? O IBGE, justamente para firmar parcerias com a sociedade para realizar o censo, montou em cada município as comissões municipais de geografia e estatística. As comissões municipais de geografia e estatística são formadas por pessoas dos poderes públicos e por pessoas da sociedade civil, representantes de associações, de sindicatos, de Secretaria de Educação e Saúde. Nessas comissões nós explicamos todas as situações, apresentamos todos os mapas e orientamos os prefeitos a pegarem as informações com a SEI. A SEI é quem vai dizer por que as áreas foram mudadas, com base em que eles fizeram essas mudanças e como vai ficar essa situação. O que o IBGE fez foi, setorizou essas áreas, de modo que, caso essas áreas passem a pertencer ao município que pertenciam antes, a gente sabe quanto de população existia e a gente devolve para o município aquela área. Ficou claro? Sim, ficou bastante claro. Mas como a senhora poderia explicar no caso de algum município conseguir rever a população perdida na demarcação da SEI? Então, se o pedaço de Almas que Coité perdeu para Riachão, a gente setorizou e a gente tem como dizer quantas pessoas tinha ali. Se a SEI voltar a dizer não, Almas é todo de Coité de novo, a gente vai, pega essa população e coloca para Coité novamente. Então o trabalho do IBGE é contar. Eu espero que as pessoas entendam isso. Nós não temos nada a ver, não temos interesse em defender nenhum município ou outro, não ganhamos nada com isso. A nossa obrigação é contar. Se a gente não conta agora, não voltamos mais para contar aqui. Se a gente não consegue contar a população de determinada área, nesse momento do censo, não temos como parar tudo e voltar depois para contar só essa população. Se a gente não contar, essa população não existe, nem para um município, nem para o outro. Isso é importante que as pessoas saibam. Agradecemos muitíssimo a Poliana, coordenadora da subárea, que abrange 7 cidades na região cisaleira, e se colocamos à disposição do IBGE e dos recenseadores, de um modo geral, para, se houver necessidade, abrimos espaço para divulgação no Jornal Cisal ou em outros programas da Rádio Cisal. Obrigado, Poliana, pelos esclarecimentos. Estaremos aqui sempre à disposição de vocês. Ok, eu agradeço. Eu sei que a Rádio Cisal tem uma abrangência muito grande, sei da importância e agradeço a oportunidade, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. E desde já convido para, assim que a gente tiver a população toda contada, divulgar a população de todos os municípios, que eu sei que abrange, né, não só Coité, mas todos os municípios aqui na Rádio Cisal. Muito obrigada. Sempre que precisar, estamos à disposição.